Reincidência, maus antecedentes, esse é um assunto muito importante. Você sabe identificar quando uma pessoa é reincidente ou se ela tem maus antecedentes? A pessoa pode ser primária com maus antecedentes. Nós vamos falar no vídeo de hoje sobre esse assunto. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Uma grande satisfação tê-lo por aqui. Aqui no nosso canal tratamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial e prática, tanto para a advocacia quanto para aqueles que se preparam para concursos públicos e também para a OAB. No vídeo de hoje, nós vamos tratar acerca da reincidência e também da questão dos maus antecedentes, né? Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber novas notificações, né? Aqui nós temos vídeos diários, todos os dias temos vídeos novos, às 11 horas da manhã de Brasília, e deixar o seu like, que ajuda demais a divulgar o canal e informar o YouTube de que o conteúdo que a gente está produzindo aqui tem alguma relevância, né? A reincidência, ela é uma agravante genérica, ela está prevista no artigo 61, inciso 1º, né, como a primeira agravante genérica, e depois ela é especificada no artigo 63 e 64 do Código Penal. É um assunto muito relevante, a questão da primariedade ou da reincidência, tanto é que o próprio pacote anticrime, né, fez um escalonamento para a progressão, o benefício da progressão, que, aliás, eu fiz um vídeo sobre esse escalonamento que o pacote anticrime trouxe, vou deixar aqui no card para que vocês vejam esse vídeo, né? E esse escalonamento fala muito de reincidência, pessoal. Então, o sujeito que é reincidente, ele terá um tratamento muito diferenciado daquele que é primário, tá? E isso, na vida prática, também é assim, já é um agravante, né? Quem é que é o reincidente? De acordo com o artigo 63, reincidente é aquele que pratica um crime hoje, após ter sido condenado com trânsito em julgado, no mínimo ontem. Então, o que interessa é o momento da prática do crime. Você tem que olhar a data da prática do crime, quando que ele praticou. Não importa quando ele foi condenado, não, quando ele praticou. Qual foi o dia que ele praticou o crime? Ele praticou nesse dia. Então, aí, naquele dia que ele praticou o crime, ele já tinha sido condenado com trânsito julgado por outro crime. Eu não estou dizendo que praticou outro crime, não. Ele pode ter outros crimes, mas ele já tinha sido condenado com trânsito em julgado por outro crime. Se isso realmente aconteceu, ele é reincidente. Agora, se ele praticou um crime num dia, outro no outro, outro no outro, e ele está sendo processado por todos eles, ele é primário em todos esses casos, né? Também vale destacar que nem os crimes militares, nem os crimes políticos geram reincidência, né? A contravenção também não gera reincidência para o crime. Se o sujeito foi condenado anteriormente com trânsito julgado por uma contravenção, aí ele praticou um crime, ele é primário. Se ele foi condenado com trânsito julgado por um crime político ou por um crime militar, ele praticar outro crime, ele é primário, porque a lei diz que não só é reincidente se ele foi condenado com trânsito julgado por outro crime. Ok? Muito bem. Ele será reincidente para sempre? Não. 5 anos após a extinção da sua pena ou 5 anos após o início do cumprimento do livramento condicional ou da suspensão condicional do processo, e se não for interrompido esse cumprimento da suspensão condicional do processo ou do livramento, ele volta a ser primário. Isso é o que se chama de tecnicamente primário. Eu também fiz um vídeo bastante importante sobre essa questão da reincidência e dos maus antecedentes, que eu também vou deixar aqui, né, como uma indicação para você que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto e entender mais sobre esse assunto, né? Bom, de qualquer maneira, eu queria lembrar que quem é que tem maus antecedentes? Para você avaliar se o sujeito tem maus antecedentes, aí você não tem que ver o momento da prática do crime. O momento da prática do crime é para ver se ele é reincidente. Para você saber se ele tem maus antecedentes, você tem que olhar o momento da condenação.
se naquele momento em que o sujeito é condenado, por exemplo, ele está sendo processado por um furto, aí ele foi condenado pelo furto. Se naquele dia que ele é condenado pelo furto, ele já foi condenado com trânsito em julgado por outro crime, ele tem maus antecedentes, ok? Então, os maus antecedentes não analisa a data do crime antecedente, e sim a data da condenação com trânsito em julgado pelo crime antecedente. Então, quando eu pratico o crime, no momento que eu pratico, se naquele momento da prática eu já fui condenado com trânsito em julgado por um crime anterior, eu sou reincidente. Mas vamos imaginar que quando eu pratiquei, eu estou sendo processado por outro crime, então eu sou primário. Mas, por outro lado, eu estou sendo processado pelos dois crimes, aí um crime eu fui condenado aqui, transitou em julgado. Aí eu venho outro crime, e no momento da condenação, o juiz vai me tratar com maus antecedentes. Ok? Eu separei aqui para vocês um teste da OAB e muito cuidado, porque esse teste tem muitas datas, e quando tem muitas datas, você no rascunho ali, na hora de fazer a prova, tem que colocar uma data do lado da outra, né, para saber exatamente se ele já tinha sido condenado, se ele não tinha. Vamos ver o teste, dá uma olhada. Então, nós estamos no 11º exame unificado, estamos falando da questão de número 3. Ricardo cometeu um delito de roubo no dia 10/11/2007, pelo qual foi condenado no 29/8/2009. Então, aqui está falando da história de um roubo. O dia que ele praticou, 10/11/2007, o dia que ele foi condenado, 29/8/2009. Sendo certo que o trânsito em julgado foi em 15/5/2010. Ele recorreu, né, e só transitou em julgado essa condenação em 15/5/2010. Tem as datas aqui, você tem que colocar elas em ordem, né? Ricardo também cometeu, no dia 10/9/2009, já é outro crime, um delito de extorsão. Perceba que, quando ele praticou a extorsão, ele ainda não tinha sido condenado com trânsito em julgado pelo roubo, né? Porque o roubo, trânsito em julgado, foi só em 2010. Ele já tinha praticado um roubo, mas já tinha sido condenado pelo roubo, inclusive, mas o roubo não tinha transitado em julgado, né? Porque só transitou em 15/5/2010, e ele praticou a extorsão em 10/9/2009. A sentença condenatória relativa à extorsão foi em 18/10/2010, ok? Tendo transitado em julgado definitivamente no dia 7/4/2011. Aí são outras datas. Agora, perceba aqui na extorsão que quando ele foi condenado pela extorsão, ele já tinha sido condenado com trânsito em julgado pelo roubo. Então, seguindo o que eu mencionei antes, ele é primário, porque quando ele praticou a extorsão, ele não tinha sido condenado com trânsito em julgado pelo roubo, mas ele tem maus antecedentes, porque quando ele foi condenado pela extorsão, ele já tinha sido condenado com trânsito em julgado pelo roubo. Ricardo também praticou no dia 12/3/2010, ok? Antes mesmo de ser condenado pelo roubo e também pela extorsão, tá? Então ele é primário. Um delito de estelionato. Então, o estelionato ele é primário, porque quando ele cometeu, ele não tinha sido condenado com trânsito em julgado por outros crimes. Tendo sido condenado em 25/5/2011, e a sentença transitou em julgado em 27/7/2013. No estelionato também ele é primário, só que tem maus antecedentes. Nesse sentido, tendo por base as informações contidas no enunciado, respondo aos seguintes itens. O juiz, na sentença relativa ao roubo, na primeira sentença, roubo, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes? Bons antecedentes. Porque quando ele foi condenado pelo roubo, ele ainda não tinha sido condenado com trânsito em julgado por outro crime. B. O juiz, na sentença relativa à extorsão, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes? Maus antecedentes. Porque quando ele foi condenado pela extorsão, ele já tinha sido condenado com trânsito em julgado pelo roubo. Na hipótese incide a circunstância agravante da reincidência, o Ricardo ainda pode ser considerado primário. É primário, porque quando ele praticou a extorsão, ele não tinha sido condenado com trânsito em julgado pelo roubo. C. O juiz, na sentença relativa ao estelionato, que é o terceiro crime, deve considerar Ricardo portador de maus antecedentes? Sim, porque quando ele foi condenado pelo estelionato, ele já tinha sido condenado
com trânsito em julgado por crimes anteriores. Na hipótese incide a reincidência, agravante de reincidência, não, porque quando ele praticou estelionato, ele ainda não tinha sido condenado com trânsito em julgado pelos crimes anteriores. Então, sempre você vai olhar a data que ele praticou e a data que ele foi condenado. Essa é a ideia. Vamos ver a expectativa de resposta, olha só. A questão objetiva, buscar, extrair do examinando conhecimento de institutos relativos à dosimetria da pena, em especial tocante à circunstância judicial dos maus antecedentes e agravante da reincidência. Munido de tal conhecimento, o examinando deve ser capaz de identificar os institutos e também diferenciá-los quando diante de um caso concreto. Nesse sentido, relativamente ao item A, percebe-se que Ricardo possui bons antecedentes. Eventual sentença condenatória, ainda não transitada em julgado, não tem o condão de implicar-lhe maus antecedentes. Por isso, significaria acréscimo de tempo em sua pena e contrariaria, assim, o princípio do estado de inocência constitucionalmente previsto. No item B, atendendo-se ao comando da questão, o examinando deve indicar que Ricardo é primário, isso porque a extorsão foi cometida em 10 de nove de 2009, antes, portanto, do trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo roubo, ok? Ocorrido em 15 de 5 de 2010, tal como manda o artigo 63, né, o artigo 63 do Código Penal. Não obstante a primariedade, ele é primário, não obstante a primariedade de Ricardo, ele é portador de maus antecedentes, pois na data da sentença relativa ao delito de extorsão, 18 de 10 de 2010, já havia ocorrido o trânsito em julgado da sentença do crime de roubo. Por fim, em relação ao item C, o examinando deve indicar que ainda permanece a primariedade de Ricardo, pois o delito de estelionato foi cometido antes do trânsito em julgado de qualquer outro delito. Percebe-se que o indivíduo somente pode ser considerado reincidente se o crime pelo qual está sendo julgado tiver sido cometido após o trânsito em julgado da sentença que lhe haja condenado por delito anterior, nos termos do artigo 63 do Código Penal. Todavia, Ricardo é portador de maus antecedentes, pois na data da sentença relativa ao estelionato já havia ocorrido o trânsito em julgado de duas outras sentenças condenatórias, ok? Vale destacar que a OAB não falou aqui sobre súmula, né? Mas a súmula que diz que processos em andamento e inquéritos em andamento não geram maus antecedentes. Só gera maus antecedentes condenação com trânsito em julgado anterior, aí sim gera maus antecedentes. Legal, pessoal? Então é isso aí, uma grande satisfação estar com vocês. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.